Em nosso estudo de hoje é a lição 23 do livro Bênção de Paz, no campo da elevação. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João, na primeira epístola a João, capítulo 4, versículo 8. O materialismo apresenta contradições que nos obrigam a procurar a melhor maneira de elevar o coração ao nível do cérebro. Quantos se imaginam hoje abordando a felicidade em outros planetas sem saberem como descobrir a alegria dentro de casa? Quantos devassam a intimidade da natureza sem se dignar a sondar os recessos da própria alma? O raciocínio avança destemeroso para a luz, mas o sentimento se acomoda na sombra. Ainda assim, é imperioso fugir ao pessimismo e prosseguir no trabalho da sublimação espiritual. Urge reconhecer que, renteando com os nossos irmãos ainda desconhecedores da própria imortalidade e que se atolam por isso mesmo em sinistros enganos, surpreendemos em todas as latitudes da Terra companheiros notáveis pela própria formação que sabem manejar, com acerto, os recursos do mundo para a glória do bem eterno, com o esquecimento deles mesmos. O problema da elevação, porém, é comum a nós todos, de vez que se perguntamos aos nossos irmãos materialistas o que fazem eles da cultura, eles podem indagar e com razão o que estamos nós fazendo de proveitoso com a fé. A verdade é que nós todos, eles e nós outros, os espíritos religiosos, em maioria imensa na Terra, somos criaturas endividadas ante as leis do universo, com séculos de trabalho pela frente, a fim de aprendermos não apenas a evoluir, instruídos pela inteligência, mas também a caminhar com devido aprimoramento no amor para viver com educação. A psicologia moderna, ela tem trabalhado bastante a questão de pensamento, sentimento e emoção. Ela tem trabalhado tanto esses conceitos, esses três conceitos, que a gente percebe, né, principalmente e também nos livros dos psicólogos espíritas. E a gente chama de psicólogos espíritas com muito carinho Joana de Ângeles, Hermance Dufour e Hamed. Esses três espíritos vieram trazer postulados de psicologia profunda em suas obras. A gente percebe também uma tendência toda especial para que a gente comece a dar atenção, que a gente passe a dar atenção a pensamento, sentimento e emoções. As emoções, a gente fala pouco na abordagem de hoje, porque as emoções, elas dizem muito do que somos nós por dentro. Porque as emoções, elas estão voltadas principalmente para o lado instintivo nosso. Aquela coisa que vai no susto. Aí a emoção vem. E a psicologia vem catalogando o que seja emoção, falando que o susto ele pode fazer a gente ficar com raiva na hora, ele pode trazer ansiedade, pode trazer um monte de coisa que, se a gente conseguir sair do instinto, passar dessa fase instintiva, quando entrar na parte da inteligência, a gente conseguir controlar nossas emoções, a gente está no caminho correto. Inclusive, diz o Chico Xavier que quando a gente estiver prestes a falar alguma coisa que venha se arrepender, que a gente coloque água na boca e não consiga falar por conta da água na boca, que é o tempo que dá da inteligência tomar conta da gente e não deixar o instinto agir. Um dia desse, a gente conversando até com um grupo só de homens, né? E a gente estava falando que a libido ela é considerada pela psicologia uma emoção também. Então esse raciocínio mais ou menos assim serve também para a libido. Quando ela pegar a gente de surpresa, a gente deixa passar o lado do instintivo, deixa entrar no campo da inteligência e começa a raciocinar como ser humano que ama e que também provoca sentimento nas pessoas. Mas deixando a emoção de lado, nós temos o pensamento, e no pensamento vai estar a fonte da inteligência, vai estar aquilo que a gente permite que chegue até os nossos corações também. Já quando chega no coração vem o sentimento. Vale a pena a gente começar a analisar essa questão do sentimento. É um trabalho muito pessoal, é um trabalho que é sutil,
da gente fazer, a gente vai percebendo que a gente vai se sensibilizando mais com as coisas da vida, a gente fica mais chorão, a gente fica mais emotivo, o sentimento acaba levando para o campo da emoção, nesse sentido também, né? Mas essa emoção do amor, ela é uma emoção maravilhosa, porque vamos lembrar lá que na lei do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que no início o homem é só instinto, depois de um tempo de evolução, passa para o campo das sensações, os gostos, sensações que a gente tem. Depois, saindo da sensação, ele vai para o campo do sentimento, entrou no campo que a gente está querendo falar aqui. E fala que o sentimento mais apurado de tudo acaba sendo o amor. São 4 degraus que a gente vai tomando aí ao longo do tempo. A gente começar a pensar assim, o que cada pensamento traz para mim como sentimento? Ele me engrandece ou ele me causa revolta, ele me causa tristeza? Não é que a gente vai ficar alienado a tudo que acontece no mundo, não, gente. Mas é que se a gente está trazendo somente através do pensamento coisas que vão estar agitando a gente dentro do sentimento, é hora da gente rever os nossos conceitos também, porque o corpo vai sendo bombardeado o tempo todo. A gente vai até abreviando a nossa vida e perdendo qualidade de vida com alguns pensamentos que a gente traz para a gente. A gente tem que lembrar que se eu ficar pensando em coisas violentas, isso foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, uma vez. Se tirava o sangue das pessoas, de um grupo de 100 pessoas, e colocava as pessoas para assistirem filmes. Quando o filme era de guerra, quando o filme era, pasmem, quando o filme era pornográfico, a taxa de imunoglobina daquelas 100 pessoas caía. E quando a imunoglobina está lá embaixo, que elas ficam mais sujeitas a pegar doença. Quando o filme era de amor, era um filme edificante, a taxa de imunoglobina subia. Então isso, gente, hoje é cientificamente comprovado, que eu tenho que tomar um cuidado muito grande com o que eu trago para dentro de mim. Você vê o Emmanuel, ele fala para a gente aqui, ó, quantos falam da felicidade em outros planetas, mas não conseguem dar alegria dentro da própria casa. Ou então estão querendo estudar a natureza e não estudam a própria alma. O raciocínio avança destemeroso, mas e o sentimento está acomodado na sombra. Então, olha só, tem até uma coisa interessante, a gente parar para ver filmes aqui em casa e volta e meia, se pega chorando, emocionado com a história do filme. E às vezes ficava envergonhado por conta disso, então eu virava, você está chorando? Tá chorando, tá. Eu também tô. Não tem que ter vergonha por conta disso, vergonha porque o sentimento está aflorando. Não, quanto mais o sentimento aflorar na gente, melhor. E tem momentos até que os espíritos pedem para a gente, falam assim, tenta controlar o sentimento também, tenta colocar um pouquinho de razão, porque, como diz aqui no texto, tem gente que já chegou ao ponto que o sentimento domina tanto, que a pessoa está ali, ó, contagiando o tempo todo, ela está sendo um grande imã, porque o sentimento altera o nosso magnetismo, e quando você está realmente com um sentimento muito bom, você contagia as pessoas, igual um imã mesmo, um magneto, igual você contagia as pessoas que estão ao redor da gente. Então, o que a gente precisa nesse momento, a gente está o tempo todo buscando como é que está o nosso sentimento, e o Emmanuel fala para a gente tem que procurar a melhor maneira de elevar o coração ao nível do cérebro, porque aqui na Terra todos nós temos bastante inteligência já, e está faltando desenvolver mais o sentimento para daqui a pouco a inteligência poder aflorar mais ainda, que vai ter campos que a inteligência só vai se desenvolver mesmo a hora que tiver a sensibilidade também, a hora que tiver esse sentimento mais aflorado. Então, Emmanuel só termina aqui falando para a gente o seguinte, ele diz para a gente que todos somos criaturas endividadas ante as leis do universo, com séculos de trabalho pela frente a fim de aprendermos, não apenas para evoluir, instruído pela inteligência, mas principalmente para caminhar com o devido aprimoramento do amor, para poder viver com educação. É o desafio para todos nós, é o sentido da vida nos dias de hoje. Vamos procurar aquilo que vai engrandecer, que vai fazer a gente olhar para o ser humano de maneira diferenciada. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez pela reflexão.